Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Então, tô gravando aqui a aula, certo? Em sala de aula com os meninos aqui do presencial. E a proposta da aula de hoje são essas questões para análise de aprendizagem. O que é isso? São questões que resumiram todo o conteúdo que a gente viu na unidade 4, certo? E que vai cair no TD de vocês, que vocês irão fazer hoje. Então, se atentem às explicações, certo? Que eu vou comentar aqui as questões. Vamos lá. Primeira questão. Foi assim. A mão agarrou a pantufa e jogou pela janela. Eu tinha ido ao cinema com meu dono e tinha ouvido o filme todo. Ouvido. Porque ver mesmo eu não vi quase nada. Só quando meu dono cruzava as pernas. Aí sim dava para ver algumas cenas. Chegamos em casa lá pelas 10 horas da noite e fui direto para debaixo da cama. A pantufa já estava lá e queria saber tudo o que eu tivesse visto, ouvido e pisado. Entendo essa curiosidade da pantufa, já que ela quase não sai de casa. Quer dizer, não saía, porque nessa noite ela voou pela janela. O sapato vermelho é testemunha do que afirmo. Pode perguntar para ele, estávamos todos juntos quando aquela mãozona agarrou nossa pobre amiga. Certo? É o trecho de um livro, certo, de ilustrações aqui, que é o Sumiço da Pantufa. Vocês estão vendo aqui a referência, certo? E vamos aqui. Então, vamos aqui. Sobre o emprego dos verbos na narrativa, indique se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Certo? Vamos ver aqui de acordo com o que a gente leu. O tempo verbal na primeira frase do texto indica que a personagem contará algo que já aconteceu? Foi assim. Vocês acham que isso indica que ele vai contar uma coisa que já aconteceu? Sim. Sim, né? Então vou marcar aqui a resposta de vocês. No final a gente verifica. No início do segundo parágrafo, utiliza-se a forma verbal chegamos por se tratar de um par de sapatos? Não? Vou colocar aqui. A forma verbal pisado auxilia o leitor a perceber que a personagem que narra a história é um par de sapatos? Sim. No terceiro parágrafo, o emprego do pretérito imperfeito em saía indica que o fato de a pantufa não sair de casa era passado? Sim. Vamos verificar se está certo, tá? Então, vamos verificar que está certa a resposta de vocês. Isso, certo. Então, a ordem fica verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Certo? Certinho, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Pronto. Segunda questão. Senti quando os dedinhos da menina passaram pelo livro. Percebi quando chegaram até o final da prateleira. Pararam por um momento pensativos. Tamborilaram sobre o dicionário. Então voltaram, alegres, até chegarem novamente ao livro em que eu morava. Com um puxão decidido, eu e meus companheiros fomos retirados da prateleira. Quer este livro? Perguntou uma voz conhecida. A bibliotecária. Há quanto tempo não ouvia sua voz? Queria acenar para ela, dizer um oi, mas era apenas o narrador do livro que a menina estava segurando. Nada podia fazer. Certo? Aqui a referência, certo? De onde foi retirado esse trecho. Agora vamos aqui. Classifique os verbos extraídos no trecho de acordo com sua conjugação. Antes de mais nada, o que significa primeira, segunda e terceira conjugação? O que é a primeira conjugação? Verbos que terminam com AR. Verbos que terminam com AR. E a segunda conjugação? Verbos que terminam com ER. Verbos que terminam com AR. E a terceira conjugação? Verbos que terminam com IR. Certo. Sentir vem de qual verbo? Primeiro, Não. Sentir vem de que verbo? sentir. Sentir. Então, sentir é o quê? Terceiro. Terceira conjugação. Vamos ver aqui. Passaram vem de que verbo? Primeiro. Passar. Então, qual é a conjugação? Primeira.
Percebi vem de qual verbo? Perceber. E é qual conjugação? Segunda. Chegarem vem de qual verbo? Chegar. E qual é a conjugação? Primeira. Morava vem de qual verbo? Que é qual conjugação? Primeira. E perguntou vem de qual verbo? Que qual é a conjugação? Primeira. Vamos ver se vocês acertaram mesmo? Muito bem, certo, gente? Então, vai ser uma das questões mais ou menos que vai cair na prova. Então, todo mundo já sabe sobre a primeira, segunda e terceira conjugação, não é? Primeira conjugação, todos os verbos que terminam com AR. Segunda conjugação, todos os verbos que terminam em ER. E terceira conjugação, todos os verbos que terminam com IR, certo? Então, percebam que pode ser que na prova não tenha o verbo na conjugação limpa. Exemplo, sentir, passar. Eles vão estar conjugados assim, ó, para você perceber de qual conjugação eles vêm, certo? Então, vocês vão ter que fazer isso que eu fiz agora. Essa palavra aqui, essa conjugação vem de qual verbo? Passar. Então, é o quê? Primeira conjugação, certo? Então, muito bem. Vamos aqui na terceira. Ó. A hora de partir, Belinha deu um grande abraço em Antônio. Adorei conhecer você. Seria bom se você pudesse ir a Lima assistir ao jogo, disse a garota, oferecendo o rosto para que Antônio beijasse. Que é a referência. O trecho, se você pudesse ir a Lima, apresenta um modo verbal o quê? Indicativo, pois expressa uma convicção, uma coisa certa. É o subjuntivo, pois expressa uma hipótese que poderia acontecer. Ou imperativo, pois expressa uma ordem. Pudesse, se você pudesse, é o quê? Subjuntivo, pois expressa uma hipótese. Vamos ver? Isso, exatamente. Ó. Se tiver, ó, se você pudesse, se você tivesse comprado aquele bolo, a gente teria comido, certo? O indicativo é aquilo que vai expressar, de fato, uma convicção sobre hoje vou fazer um bolo. Certo? E o imperativo é aquilo que expressa uma ordem. Vai comer agora. Certo? Então, vamos aqui. Vamos à quarta questão. Ó. Indique a seguir se as palavras são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Antes de mais nada, o que é a palavra oxítona? É aquela última Isso, é aquela onde a última sílaba, né, é a sílaba mais forte da palavra. E a paroxítona? É quando é a penúltima. Isso, e quando é proparoxítona? Quando Isso, a antepenúltima. Certo? Vamos lá. Voo. É oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Hã? Oxítona. Vamos ver que no final a gente verifica, tá? Adoraríamos. É o quê? Hã? Paroxítona, vamos ver. Pássaro. É o quê? Proparoxítona. Vou de acordo com as respostas de vocês, tá? Depois a gente corrige. E assembleia. É o quê? Hã? Assembleia. Vamos ver. Amendoim. Oxítona. Incompreensível. Boia. Hã? Boia é o quê? Hã? Vamos ver aqui, paroxítona, vamos ver. E urubu? Vamos verificar se vocês estão certos mesmo. Tá errado. Eu disse, tia, que era oxítona. Vamos ver aqui. Gente, voo é uma oxítona. Ela só tem uma sílaba. Não tem como ser paroxítona nem proparoxítona. Ou, aliás, perdão, falei errado. Voo. As vogais elas não ficam juntas. Então vamos ver o certo. Mas eu não falei, tia, como eu disse que era paroxítona na... Vamos verificar.
verificar aqui o que foi que a gente errou. Ó, as corretas. Gente, voo é uma paroxítona. O voo, a sílaba forte está no primeiro O, é voo, certo? Adoraríamos, é uma proparoxítona. Riamos, o ri, certo? Pássaro, uma proparoxítona. Assembleia, uma paroxítona. Amendoim, uma oxítona. Incompreensível, paroxítona. Boia, paroxítona, boia, certo? E urubu, oxítona, certo? Então marquem aí a resposta correta. Lembrando aos meninos do online, essas questões vocês vão ter que fazer no caderno, certo? Não precisa copiar a parte de texto, como a gente viu aqui na primeira questão, como na segunda, certo? Então, essa atividade é a única que eu estou pedindo exclusivamente pergunta e resposta, certo? Porque é uma revisão e vai ajudar vocês na hora de responder o TD, certo? Então, a atividade do livro, vocês sabem que eu sempre peço somente resposta, mas essa eu estou pedindo pergunta e resposta, certo? Como aqui os meninos do presencial fizeram, eu dei um tempo, todos copiaram o caderno para depois responderem. No caso, os meninos do presencial vão deixar no caderno para eu dar o visto, e vocês do online que estão assistindo a aula, do mesmo jeito, vão fazer no caderno e me enviar pelo Google Classroom, como já sabem, certo? Vamos aqui. Quinta questão. Os acentos das oxítonas a seguir foram retirados. Indique quais palavras deveriam estar acentuadas. Guri, deveria estar acentuado? Não, né? Vamos ver aqui. Pô, peraí. Cafuné, deveria ter acento? Sim. Menu, tem acento? Não, né? Maracujá, tem acento? Sim. Também tem acento? Sim. Pontapé, tem acento? Sim. Cupom, tem acento? Não. Através, tem acento? Sim. Baú, tem acento? Sim. Chuchu, tem acento? Não. Vamos verificar para ver se está certo, se vocês acertaram tudo mesmo. É isso mesmo, tá todo mundo massa, certo? Verifiquem aqui, certo? Certo? Então, muito bem. Então, gente, vocês conseguiram responder, eu tô vendo que vocês estão conseguindo responder aqui em relação à acentuação e tudo. Vocês podem, como o TD vai ser pesquisado, vai ser muito mais fácil, porque vocês podem olhar tanto agora essa revisão que a gente está fazendo, quanto as páginas do livro que eu vou colocar ali, certo? Então, vão conseguir fazer um ótimo TD. Vamos aqui para a última questão. Na sexta e última questão, vamos aqui. Ó, a respeito das regras de acentuação das oxítonas e proparoxítonas, indique se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. As proparoxítonas são acentuadas se tiverem mais de 3 sílabas. Verdadeiro ou falso? Vamos colocar aqui, no final a gente vai verificar tudo, não tem problema, certo? Ó, as oxítonas terminadas em I ou U são acentuadas quando essas vogais formam hiato? Sim. As regras de acentuação das oxítonas não valem para os verbos? Vamos ver. Ó, proparoxítonas são as palavras que a antepenúltima sílaba é a tônica. Falso. Hã? As oxítonas terminadas pelas vogais A, E e O são acentuadas? Sim. Vamos verificar aqui se está certo. Gente, ó, as proparoxítonas são acentuadas se tiverem mais de 3 sílabas e isso não tem nada a ver com a quantidade de sílabas não, tá? Então é falso, certo? Ó, então a resposta é correta. Ó, proparoxítonas são acentuadas se tiverem mais de 3 sílabas. Isso não é a regra. Em relação à quantidade de sílabas, não influencia se tem acento ou não. Não é isso.
certo? Agora o resto tudo vocês acertaram, ó. As oxítonas terminadas em IU são acentuadas quando essas vogais se formarem em hiato. Gente, só pela essa sexta questão aqui, vocês vão conseguir responder umas 2 questões do TD. Porque tem 2 questões do TD que tá falando sobre isso. Sobre a acentuação das oxítonas, a paroxítona, como é, o que significa, certo? Então, só por essa revisão e pelo livro, gente, vocês conseguem tirar um 10 tranquilo no TD. Eu falo isso de verdade mesmo, certo? Certo, gente? Então, estudem pelo livro, na unidade 4, a parte que está falando sobre os verbos, certo? Sobre conjugações verbais e tudo mais. A parte que tem falando das oxítonas. Então, se vocês tiverem com o livro em mãos e essa revisão, gente, tenho certeza que se vocês tiverem atenção, um 10 vocês conseguem tirar. Juro pra vocês, quem não tirar uma nota muito boa aqui é por falta de atenção. Juro pra vocês, se você tiver um mínimo de atenção, vixe, ó, essa questão tá querendo dizer é isso, então como é mesmo? Aí você vai na revisão, ixi, tem uma questão que tem um item na sexta questão que vai me dar a resposta para essa questão aqui, certo? Então eu vou comentar com vocês aqui a prova. Pronto, gente, esse é o TD, ó. Primeira questãozinha só de interpretação, tá? Eu não vou ler, então é só ler interpretação aqui, certo? Ó. Se não houvesse, ó, lembra que a gente fez uma questão sobre isso. O houvesse indica o quê? Uma certeza, uma hipótese, uma recomendação. Certo? Vamos ver aqui. A segunda questão tá falando sobre o quê? Ó, sublinhe os verbos que compõem este segmento. Tá? Aqui. A terceira questão, do mesmo jeito, sobre regras de acentuação. Por isso que eu falei que tem questões dessa revisão que a gente fez agora que vai ajudar vocês a responder isso aqui, ó. Certo? Então, nessa questão aqui, ó, você vai assinar a alternativa correta onde todas as palavras estão acentuadas corretamente. Prestem atenção, gente, porque às vezes quase todas vão estar corretas, mas só uma vai estar errada. Então, vocês analisem cada palavra, certo? É o único item que todas tiverem acentuadas corretamente, então tenham bastante atenção para não errar essa questão, certo? A quarta questão, facinho, a gente acabou de responder, indique a posição da sílaba tônica das palavras. Oxítona é o quê? É a última, é a penúltima, é a antepenúltima, não sei, certo? Vai colocar aqui facinho, certo? Quinta questão, só identificar a sílaba tônica das palavras, então vocês vão só circular, certo? Então, não façam só um tracinho, circulem de fato com a sílaba tônica. Vocês estão vendo aqui que umas vão ser bem fáceis porque já são acentuadas, não é? Então, vamos aqui, ó. Sexta questãozinha, só interpretação também, certo? Em relação aos efeitos do sentido aqui. Sétima questão, bem facinho também, só sobre as classes gramaticais. Exemplo, 7. O 7 é um artigo, é um substantivo, é um adjetivo, é um numeral. Então, aqui, só pelo primeiro a gente já elimina 2 itens, certo? Fome, colabore. Colabore vem de quê? Vem de um verbo, vem de um adjetivo, o que é? Certo? Então, super fácil, só atenção, tá? Oitava questão, do mesmo jeito sobre a acentuação, do mesmo jeito que a outra que vocês viram aqui, ó. Aqui do mesmo jeito, ó. Qual a alternativa a somente palavras cujos acentos foram empregados na base da mesma regra de acentuação? Certo? Ah, essa aqui porque são oxítonas terminadas em não sei o quê. São paroxítonas que terminam com não sei o quê. Certo? É marcar o item onde elas pertencem à mesma regra. Tá? Que pela sexta questãozinha aqui tem falando das regras que vocês viram. Certo? Ó, sexta questão, ó. Mais uma vez a sexta questão vai ajudar vocês a responderem uma questão do TD, tá? As últimas questões, a 9 e a 10, só interpretação de texto, tá? Então, prestem bastante atenção na hora que for ler. A nona questão está perguntando, o texto tem a finalidade o quê? Qual o objetivo desse texto? É só dar uma informação? É fazer uma propaganda sobre um produto? É registrar um acontecimento, está falando sobre um acontecimento histórico, ou ele está só querendo transmitir um ensinamento, certo? Então, ler com atenção e marcar o item, certo? E a 10ª questão aqui, do mesmo jeito, de acordo com o texto acima, no final da história pode-se entender que
certo? Interpretação também. Então, gente, é um TD que tá muito tranquilo e vocês têm a sorte de que ele é pesquisado, certo? Ele é pesquisado, então tem um livro aqui em cima, tem essa revisãozinha aqui no caderno, tem aquelas anotações que a gente fez da aula. Gente, sério, só atenção que vocês conseguem tirar uma ótima prova, tá certo? Então, meninos aqui do online, façam um bom TD, certo? Não esqueçam de me enviar essa atividade no Google Classroom, porque ela vai contar como atividade, assim como os meninos aqui, ó. Então, vocês já sabem que essa revisão aqui já é o primeiro visto do mês de junho, certo? Esse já é o visto 1, então todo mundo que tá aqui já vai ter o visto 1, certo? Então, no mais, fiquem bem, se cuidem, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!